Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, galera do Balacobaco. Hoje vamos estar falando sobre diversidade. Dia 28 de junho foi o Dia Internacional do Orgulho Gay. No dia 19 de agosto será comemorado o Dia do Orgulho Lésbico em São Paulo. A sigla LGBT tem como principal objetivo promover a diversidade cultural com base nas questões de gênero e identidade sexual. Existem diversos objetivos comuns aos movimentos LGBT ao redor do mundo. Dentre eles, podemos destacar a criminalização da LGBTfobia, fim da criminalização da homossexualidade e suas severas punições. Fim do tratamento das identidades trans como patologias. Casamento civil igualitário. Políticas públicas para o fim da descriminalização. O movimento LGBT ainda encontra grandes obstáculos frente aos governos e sociedade civil para conseguir garantir os seus direitos básicos. O movimento LGBT luta por pautas muito importantes para a sociedade e sempre enfrentando ondas de preconceito e ódio. Sempre age em busca da igualdade social e contra a lesbofobia, a bifobia, a homofobia e a transfobia. Apesar desse quadro, no Brasil tivemos importantes avanços em relação ao movimento e conquista LGBT. As paradas LGBT têm mostrado uma grande e importante conquista do movimento, trazendo mais visibilidade à comunidade. A união civil estável e o casamento civil foram algumas das conquistas mais importantes atualmente do movimento LGBT brasileiro. Em 2013, o casamento entre homossexuais foi aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça. Desde 2008, o SUS oferece a cirurgia de ressignificação de gêneros para os brasileiros. Já em 2010, o processo de ressignificação do fenótipo feminino para o masculino passou a ser atendido pela rede pública de saúde. A utilização de nome social e do nome no registro civil também foi um outro avanço do movimento. Desde 2009, os nomes sociais podem ser utilizados no SUS. Agora, os nomes sociais também podem ser colocados na carteira de identidade. Mas não podemos esquecer a realidade. O Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, toque o sininho para receber as notificações. Siga-nos pelas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Agora, vamos assistir trechos da roda de conversa do Sarau LGBTI+, em junho de 2019, portanto, antes da pandemia, que ocorreu na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará, em Belém. Denominada Vem pra Roda Sapa, entre outros temas, a roda de conversa abordou temas como lesbofobia. A roda de conversa foi para desconstruir preconceitos, imagens e rótulos. E foi mediado pela professora Kátia Oliver. Eu gravei aqui, segundo a Irina Carla, que é a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ela fala que o componente da violência é ainda maior porque associado à invisibilidade traz um sofrimento psíquico muito grande. Muitas vezes essas meninas e mulheres não podem contar com o respaldo familiar. Aí entra já a questão da saúde mental dessas mulheres, né? É uma violência, principalmente a questão da violência sexual,
está relacionada à questão do estupro corretivo, né, que acontece dentro da própria casa, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, porque isso atinge totalmente o psicológico da mulher. Então, dessa mulher em que ela cai no silêncio, esse silenciamento, né? Então, assim, ano passado, foi ano retrasado, tem uma advogada aqui de Belém chamada Maiô Andrade, vocês conhecem Maiô Andrade? Ela lançou um livro chamado Ela Não Merecia Ser Estuprada. E é, digamos, o relato dela e de várias outras mulheres, mas o dela e mais de outras mulheres também lésbicas que tiveram a questão do estupro corretivo, que sofreram o estupro corretivo. Então, assim, na nossa própria cidade a gente já tem também trabalhos, né, e também a gente já tem, digamos, uma militância envolvendo, né, essas pautas que a gente, creio assim, que a própria comunidade LGBT às vezes assim, se distancia, sendo que ela tem que estar ali, ela está ali inserida, tem que falar, a gente não tem que esconder, tem que falar mesmo. Então, assim, ela lançou o livro, Ela Não Merecia Ser Estuprada, e eu até pude conversar com ela sobre essa questão, que ele atravessa de uma tal forma, é uma invasão, né, do corpo, né? Uma invasão ao nosso corpo. Então, assim, aonde está o atendimento para essas mulheres? Como é que vai ser esse atendimento a essas mulheres? Até mesmo na própria delegacia. Então, assim, daí tu já tira a questão do próprio silenciamento, né? Por que eu vou me calar? Porque se eu chegar na delegacia e falar com fulano de tal, então, assim, não, já há uma lesbofobia no próprio atendimento, né? Então, assim, eu já deixo uma repaginada falando sobre isso. Então, assim, já trazendo já um pouco já pra gente agora, o que está acontecendo, né? E no próprio ano de 2016, que esse ano fez 3 anos do assassinato de Luana Barbosa, porque foi crime o que aconteceu com a Luana Barbosa. Ela foi comparada como se ela fosse um homem negro, né? E ela teve todo um tratamento, desde ficar seminua, né? Então, assim, um tratamento desumano, e desde toda a violência que ela sofreu na frente do próprio filho de 14 anos. Então, a gente está falando de vidas, a gente está falando de mulheres, a gente está falando dessas mulheres, elas estão na periferia. Então, assim, eu trouxe uma fonte aqui da questão da Luana, que a causa da morte dela foi um traumatismo craniano, encefálico, com isquema cerebral, provocado por dissecção de artéria vertebral e à esquerda secundária a espancamento. Ou seja, a Luana ela não sofreu só a lesbofobia, foi a questão da lesbofobia com o racismo por conta de uma intervenção judicial. Então, essas são pautas que a gente tem que falar no nosso meio, seja LGBT, seja no meio da sapatão, porque as mulheres negras elas estão morrendo, e mulheres também estão morrendo por estarem nesse meio e por ter esse contato, né? Por estarem em sociedade, né? Isso é preocupante, né? E isso, né? Porque assim, a gente tem uma cultura do machismo. Tá aí, isso né? É verdade. Ou seja, por que mulheres lésbicas incomodam? E essa violência é vinda de quem? De homens. Sim. Porque para o macho hétero, uma mulher que não se sente à vontade com ele, se sente à vontade com outra mulher, é uma ofensa. E é uma ofensa a essa masculinidade que para esse homem está presente onde? No órgão dele. Então, historicamente pensando, você vai ter essa cultura machista que diz que mulher precisa ser o quê? Precisa ter o exemplo de estar ao lado do homem. E essa mulher, ela tem um papel religiosamente falando, né? E religiosamente falando voltado para a religião cristã, no sentido que é de você procriar, de você ter o filho. É para isso que nós servimos. Então, quando essa mulher quebra esse padrão, ela vai contra tudo que já foi imposto dentro dessa cultura machista, isso vai causar para esse homem uma violência, né? E aí esse homem que não foi trabalhado na sua infância e enquanto adolescente, jovem e adulto, ele não vai aceitar, né? Então ele vai gerar todo esse comportamento que vai ser o quê? Resultado dessa violência. Então, por que matar a Luana? Não é só matar, é como eu vou matar. Porque eu vou mostrar pra ela, olha como tu quer ser homem, né? Porque tu gosta de mulher. Então isso, porque pro homem, se tu gosta de mulher, tu quer ser homem, né? E não é isso.
gostar de uma mulher não quer dizer que eu queira ser um homem. Não tem esse padrão definido para nós. Só que na cabeça desse ser humano há esse padrão. Então, se tu quer ser homem, tu vai apanhar como homem, né? E tu vai morrer como homem. Só que ela sempre botava rede pra elas, sabe? Aí eles ficavam todo tempo, botava uma rede e a minha cama, a rede e a minha cama, a rede e a minha cama. Aí quando foi nessa última, na última menina, a gente parou. Eu falei, parem, pô, tem pouco já me assumi, não é possível que ela não me aceitou. Aí eu parei de botar a rede e coisa. Aí um dia a minha tia foi no meu quarto e viu o pijama da minha namorada em cima da minha cama. Aí desde isso a minha mãe começou a odiar minha namorada, parou de falar comigo. Eu meio que me mudei pra casa da minha namorada. Ela começou a sofrer de ansiedade, tipo, ela ficou ansiosa. Eu entrei em depressão, ainda tô. Ai, meu Deus, vou chorar. Vai fundo que a gente tá aqui. Eu tô em depressão e quando tu falou do suicídio, eu tentei suicídio várias vezes, porque eu não sou aceita pela minha própria mãe. Isso dói muito. E tipo, só pelo fato de a gente estar dormindo junto, tipo, pra ela foi o fim do mundo, foi um desrespeito, entendeu? E aí agora eu tô em outra casa, porque eu não consigo olhar na cara da minha mãe, porque eu tenho muito ódio pela minha mãe. E tipo, todo mundo acha que é besteira, sabe? Mas é uma dor muito, muito grande. Quando o psicólogo falou pra mim assim, a tua mãe não te aceitou, isso é homofobia. A enfermeira falou, isso é homofobia. Aí eu fui falar pro meu pai e aí eu fiquei impressionada com a reação dele, assim. Que eu acho que foi a reação que eu mais me impressionei de todas as pessoas que eu acordei foi o fato dele simplesmente virar pra mim e dizer assim, tu tá... É uma fase, né? Assim, um cara super aberto, vamos dizer assim, é um cara muito aberto no sentido ao sexo, ao falar sobre sexo. E aí ele vira pra mim e fala, não, isso é uma fase, tu tem certeza que tu gosta realmente dela? Tu gosta disso? Ah, minha filha, relaxa, não se preocupe não e tal. Aí isso fez com que eu acabasse me afastando, né? Não sei se ele percebe isso, mas ele virou pra mim e falou, não conte pra sua família, não conte pra sua... Não conte pra ninguém, você não tem certeza disso. Eu falei, ok, se é assim que o senhor pensa. Aí a escola não te recrimina, a tua família te recrimina, a tua religião te recrimina, porque ainda tem isso. A tua sociedade, de todas as formas, ela te recrimina. Então, por exemplo, quando a gente fala de religião, querendo ou não, qual é a religião que vai aceitar a população LGBT? A população é a religião de matriz africana. Eu brinco muito com a minha mãe santa, eu sou de Candomblé. E eu digo pra minha mãe, a sua casa é um arco-íris, né? Porque todo mundo aqui é gay ou é lésbica, né? Só tem um hétero lá, porque é só um. Mas por quê? Porque lá a gente se sente recebido. Lá nós não somos julgados, nem julgadas. Lá minha mãe de santa, ela não pergunta qual é a tua orientação sexual para te entrar aqui. Não. As religiões cristãs, elas ainda têm uma relação muito fechada, muito tradicional. E aí acaba se pesando no julgamento. Então você perde esse jovem, você perde esse adolescente. E está aumentando muito o número de suicídio entre adolescentes. E isso tem me assustado, porque também é uma realidade de muitas meninas lésbicas. E aí, até quando? Agora vamos abordar o tema drag queen. Drag queen é a exacerbação do lado feminino do homem, onde encontraram, através da arte, uma forma de expressão, uma forma de arte e até de aceitação. Ser drag é uma linguagem artística de formato transcultural, de se expressar o que é. É uma persona, um personagem. Ser drag também é um ato político, porque representa o reflexo da vida do artista. Não tem nada a ver com sexualidade e gênero. Vamos assistir trechos da oficina Drag na Cena com os professores Milton César e Bonelli Pinhatori.
durante o terceiro sarau LGBT+, realizado em junho de 2019, portanto antes da pandemia, na Escola de Dança e Teatro da Universidade Federal do Pará, em Belém. Também vamos assistir trechos do movimento Noite Suja, em Belém, com as drags Simone, Tristan Soledade, Pandora Rivera Raia e Fabridne Fitch. Flores Astrais. Quando a gente está individual, quando a gente está em cena, a gente percebe que o olhar, a disposição, tudo isso dá dinamicidade para uma performance. Por mais que eu esteja centralizada, como eu dei indicação de vocês, eu preciso dessa vida, desse meu corpo para externalizar o que eu quero dizer. Então, como as indicações que eu dei para vocês, um nome também ajuda na personalidade comum. A música vai dar personalidade. Ela que é lá dos falsification, de lá do comércio made in China! A coisa que a gente faz, geralmente, eu vou atrás da tradução das músicas. Eu gosto também muito de performar em francês e em italiano. Eu não, então, brasileiro. E ele já curta mais as mais antigas, nacionais, antigas também. Então, tudo isso eu preciso saber do que ela está me dizendo, porque querendo ou não, o público, ele também conhece. De 10, ele pode pelo menos conhecer uma ou não, mas o teu corpo e o teu sentimento, ele vai conseguir ler. E quando o público não conhecer, você tem que fazer o público interar para conhecer essa coisa, como se ele conhecesse. Aí que vem a questão da dramatização. Por isso que eu estabeleço essa diferença entre a drag, tem a drag que faz a performance, e a drag mais teatral, eu posso dizer assim, eu faço uma diferença. Então, se vê uma música desconhecida, você tem que fazer a plateia conhecer essa música. Então, quando você escolher uma música, pensa nisso, né? Se você for performar. Boa tarde, gente! Nossa, que plateia linda, maravilhosa! Estamos aqui em mais uma noite glamurosa. Nós estamos aqui para o debut de mais uma drag na cidade. Babá, que confusão, meninas! E vamos deixar de delongas e vamos apresentar tudo certo aí, Sandra Wee. Bom, e agora com vocês, para o deleite de todos, ela, toda robusta, toda maravilhosa, De La Luna! Essa drag teatral, o que eu ponho no palco, o que eu quero falar, o que eu quero dizer com esse meu corpo, o estilo que eu vou escolher para ficar performando, por mais que eu varie um pouco, ou seja bem eclético, aí tem uma coisa que ela vai predominar em você, que as pessoas já sabem que tal drag é muito nacional, é internacional, é qualquer língua. Pensando a cidade como uma selva, né, também que a gente tem que explorar e tal, o Noite Suja, de certa forma, perde esse caráter só de festa. E a gente parte para uma coisa mais ampla, que é um projeto, né? O Noite Suja é um projeto. As pessoas realmente vêm, a gente não só marca o evento, a gente não faz o evento só pra gente, a gente faz o evento para as pessoas participarem. E se as pessoas não vierem, se as drags, né, se ninguém se montar e não sair da sua casa, o evento não poderia acontecer. Eu, enquanto artista, acredito muito que a arte tem a função de mostrar a minha visão, é uma lente para a minha visão. E a drag é a lente que melhor filtra e melhor enquadra a minha visão de arte hoje em dia. Ela me contempla, principalmente esse fazer. Vir pra rua, vir pro parque, abrir eventos públicos, entrar em contato com gente que nunca ia esperar.
cuidamos um dos outros. Coronavírus, Covid-19, não é uma gripezinha. O que é o novo comum? O que é o novo futuro? O novo futuro só vai existir se você quiser, se você fizer a sua parte. Pense nisso. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Toque o sininho para receber as notificações. Siga-nos pelas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Até o próximo Balacobaco com Walter Pinay.